Boa noite, queridos. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá chegando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos. Nós vamos estar iniciando nesse momento nosso estudo. Queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos e amigos que estão conosco para juntos compartilharmos da palavra do Senhor, para juntos estarmos estudando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e essa palavra trazer edificação e fortalecimento às nossas vidas, ok? E nós estaremos orando nesse momento, estaremos pedindo assim a direção do Senhor, para que Deus esteja nos conduzindo nesse momento, sempre lembrando que nós precisamos inteiramente da orientação do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos sempre que o Senhor fale aos nossos corações, venha nos ensinar, ok? Porque é o Espírito Santo que nos ensina, que traz discernimento às nossas vidas. Então nós estaremos orando nesse momento, colocando os pedidos, as nossas necessidades diante do Senhor, nosso Deus. Oremos então nesse momento, irmãos. Senhor, Deus de graça e de misericórdia, te louvamos, te adoramos, ó Pai. Somos-te gratos, Senhor, pelas muitas bênçãos que você tem derramado sobre nós. E agora, Senhor, que estamos aqui reunidos em teu nome, junto com os nossos irmãos, para estudarmos a tua palavra, Senhor, para nos quedarmos aos seus pés e juntos estudarmos a tua palavra. Rogamos, Deus bendito, que o Senhor possa trazer fortalecimento às nossas vidas, que o Senhor possa trazer edificação aos nossos corações. Deus bendito, nós queremos te rogar, ó Pai, pelas famílias enlutadas. Queremos pedir, ó Deus, que você esteja consolando cada família, trazendo, ó Deus, o conforto do teu Santo Espírito, Senhor, enxugando todas as lágrimas e, sobretudo, ó Deus, trazendo a presença do Senhor em cada coração. Toma, Senhor, as famílias, ó Deus, a família da nossa irmã Heloísa, a família da nossa irmã Wanda, da nossa irmã Terezinha, Senhor, que perderam, Senhor, nessa semana próxima agora, pessoas queridas, familiares, ó Deus, pedimos ao Pai que o Senhor esteja confortando a cada coração. E agora, Senhor, nós te rogamos por aqueles que se encontram enfermos, ó Deus. Continuamos a orar, a interceder pelo pastor Genil, pela sua esposa, pelo pastor Hilton e a sua esposa, pelo pastor, por outros demais pastores, ó Deus, pastor Leônidas também, a sua família. Rogamos, Senhor, que você esteja guardando a cada um, ajudando-os, ó Deus, na sua recuperação e que eles em breve possam estar plenamente restabelecidos. Assim te rogamos por tantos outros, ó Deus, que estão enfermos. Só possa, Senhor, derramar graça sobre as suas vidas. E agora, Senhor, que aqui estamos, rogamos também que o teu Santo Espírito venha trazer a tua divina instrução
aos nossos corações. Fala-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, mais uma vez nessa noite. É a oração que nós fazemos, pedindo a tua bênção sobre a vida de cada irmão e cada irmã que nos acompanha, que nos ouve e que estuda junto conosco a tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amados, nós estaremos nessa noite estudando a carta de Paulo a Filemon, ok? Já está aqui a nossa orientação, né? Carta de Paulo a Filemon. Terminamos na sexta-feira Tito e iniciamos hoje de Filemon. Filemon, vamos iniciar e terminar, né? É apenas um capítulo, né? São poucos versos, mas eu quero fazer aquela primeira introdução. Então, falando um pouco sobre Filemon, né? Sobre essa carta que Paulo escreve a Filemon, está dentro das cartas pastorais paulinas, ok? Assim como a Timóteo, a Tito e a Filemon. Bem, Paulo escreve esta carta bem provavelmente no seu primeiro aprisionamento, por volta do ano 60 depois de Cristo. Na mesma época que ele escreveu também a carta aos Colossenses. E Paulo, de Roma, né, em prisão, ele escreve essa carta a Filemon. Quem era Filemon? E aí é bom nós aprendermos e entendermos, né, para conhecermos o contexto dessa carta. Bem, Filemon era um companheiro, era um ajudador de Paulo em Colossenses, em Colossos, ou melhor falando, em Colossos. Então, Filemon foi um dos primeiros frutos de Paulo ali em Colossos. Quando Paulo esteve em Colossos e ali fundou a igreja com seus irmãos, com a sua equipe, Filemon foi um desses que acolheu o evangelho, que abriu a sua casa para fazer da sua casa um lugar de culto, ou seja, a igreja se reunia também na casa de Filemon. Então Filemon era um homem de posses, Filemon era um homem que tinha servos aos seus cuidados, tinha pessoas que trabalhavam para ele, era um homem bem posicionado na sociedade, e ele se rende ao evangelho, ele, né, confessa Jesus Cristo, e assim então Filemon ele passa a integrar a igreja de Colossos, ok? E Paulo fala um pouco disso aqui nos escritos. E qual é a questão maior? Filemon, por ser dono de servos, ou seja, dono de escravos, né, por ter servos aos seus cuidados e tudo mais, um escravo fugiu de Filemon. O seu nome é Onésimo. E Onésimo, escravo de Filemon, ele foge, né, foge da escravidão, ele foge, ganha o mundo e vai embora. Só que, né, não existe coincidência, né? Nós sempre falamos isso, existe cristocidência, ou seja, Cristo está sempre na direção de todas as coisas. Por cristocidência, Onésimo tem um encontro com Paulo na prisão. E lá na prisão, Paulo diz isso, lá na prisão, Onésimo, ao ouvir o evangelho, ao ouvir o testemunho de Paulo, Onésimo, ele se rende ao Senhor Jesus Cristo. E uma vez convertido, uma vez agora servo do Senhor, irmão em Cristo, Paulo escreve uma carta para Filemon, seu amigo, lá em Colossos. E então Paulo intercede por Filemon, intercede a Filemon por Onésimo. Porque a lei dizia que se o escravo fugisse, a lei dava permissão ao senhor daquele escravo de recapturá-lo e até matá-lo, se desejasse. Mas como Filemon agora é um crente em Jesus Cristo, que é o dono do escravo, e Onésimo, que é o escravo que fugiu, também agora é irmão em Cristo, o que Paulo faz? Paulo intercede
para que eles novamente estejam juntos, para que Onésimo volte a estar na casa de Filemão, a servi-lo, né, a servir a Filemão, mas e que Filemão o receba agora não como escravo, mas o receba como irmão em Cristo Jesus. Então Paulo vai tratar a respeito de relacionamentos, irmãos. É uma carta muito rica, embora pequena, mas muito rica de significados para nós. E depois, no final, eu vou fazer uma outra aplicação, né, desse momento, né, onde Paulo intercede por Filemão. Mas agora eu quero convidar você a ler esse único capítulo de Filemão comigo. Lá no versículo 1, são apenas 25 versos, ok? E lá no versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, ok? Então, Paulo, ele cita sempre as suas algemas, e é interessante isso, que quando Paulo não está preso, ele não cita algemas, mas quando ele está em cadeia, ele sempre coloca isso, prisioneiro em Cristo, né? Ou prisioneiro por causa de Cristo. E aí, ele fala ao amado Filemão, também nosso colaborador, porque Filemão era um homem importante na igreja de Colossos, era um colaborador, era uma pessoa que participava, que cedia sua casa, com certeza devia ser um dos líderes da igreja ali em Colossos. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, ok? Lembrando então, irmãos, que na igreja primitiva, ou seja, na igreja neotestamentária, né, na época dos apóstolos, nós não tínhamos templos. A igreja se reunia nos lares, nas casas. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4 em diante. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo falando a Filemão. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, né? Para com todos os cristãos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo está falando a Filemão. E Paulo diz, olha, eu oro por você, lembro-me de ti nas minhas orações e rogo sempre a Deus que o teu amor e a tua fé sejam frutíferas, né? Que você sempre esteja com a sua fé operosa diante do Senhor. Verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Então a informação que chega a Paulo de Colossos é, olha, Filemão é um homem de Deus, tem acolhido os irmãos, tem reanimado os irmãos, tem ajudado na obra, tem sido cooperador nesse reino. Os irmãos estão entendendo? Então, tudo isso tem acontecido e Paulo cita Filemão e fala diretamente a ele. Verso 8 é quando Paulo começa a interceder por Onésimo. E então ele diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui, irmãos, nesses dois versos? Paulo diz assim para Filemão: Filemão, eu sou teu líder, eu fundei a igreja de Colossos, eu discipulei você. E eu poderia muito bem, né, ele diz assim, te ordenar aquilo que convém. Eu poderia falar a você, olha, Filemão, você tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, porque esta é a vontade de Deus.
porque esse é o desejo de Deus, porque é assim que Deus deseja. Então Paulo coloca isso, olha, eu bem que poderia fazer isso, eu bem que poderia te dar ordens a respeito da palavra, a respeito dos procedimentos. Todavia, versículo 9, eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Sendo que sou Paulo, o velho, né? Já não é mais aquele novo Saulo, mas já o velho, em cadeias por causa de Cristo. Então o que Paulo faz, irmãos? Paulo, para tratar dessa questão, com muita sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus, Paulo não usa a autoridade, Paulo não usa força, Paulo usa o amor. E ele diz, eu solicito em amor. O amor que você tem por mim, porque eu lhe preguei o Evangelho e através disso você agora é um crente em Cristo, e o amor que você tem por Deus em Cristo Jesus também. Então Paulo, ele troca a autoridade por amor. E isso é muito propício, isso é muito salutar, especialmente a nós, irmãos, crentes em Cristo Jesus. Claro que há vezes, né, e haverá tantas oportunidades ou tantas necessidades que a autoridade será evocada e precisará ser evocada, mas a palavra de amor, ela sempre deve prevalecer, ela sempre tem que ser preferida, sempre o amor. O amor, ele tem que estar acima de todas as coisas. Nós nos submetemos por amor, nós obedecemos por amor, nós perdoamos por amor, tá certo? Então o amor, ele sempre tem que sobrepujar todas as coisas, até mesmo a autoridade. E então, versículo 10 em diante diz assim, sim, eu solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então Paulo faz aquela introdução, né, fala com Filemão e diz a ele, Filemão, eu bem que poderia te ordenar, mas eu prefiro pedir por amor. Eu, Paulo, velho, prisioneiro em Cristo, eu quero interceder pelo meu filho na fé, Filemão, Onésimo. Filho esse que eu gerei em cadeias, ou seja, no tempo de prisão, né? Deus levou Onésimo ali até o encontro com Paulo, até o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele, versículo 11, antes te foi inútil, porque fugiu, né? Atualmente, porém, é útil, tanto a ti como a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, né? Então Paulo diz assim, olha, ele se converteu com a pregação do Evangelho, eu estando aqui em cadeias. E agora eu te envio. Ele era inútil a você, mas agora ele é útil, tanto a ti quanto a mim também, porque ele se tornou um cooperador do Evangelho comigo. Olha que ele diz assim, olha, versículo 13. Eu queria, Paulo dizendo, conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Né? Então o desejo de Paulo, assim, Paulo diz assim, olha, bem que eu queria que ele ficasse aqui, né, para que me ajudasse na pregação do Evangelho, porque eu estou preso, eu estou em cadeias, e aqui ele me ajudaria, e talvez ele até supriria o teu lugar aqui comigo. Né? Essa expressão do teu lugar comigo me faz lembrar uma expressão muito interessante dos nossos missionários. Né? Veja, os nossos missionários muitas vezes fazem, e nós os enviamos, sustentamos financeiramente, em oração, aquilo que nós deveríamos fazer. E então os missionários, eles são aqueles que estão indo muitas vezes em nosso lugar. Por isso nós os ajudamos. E Paulo diz isso, olha, bem que eu poderia segurar, né, ficar com Onésimo aqui comigo, como se fosse você, Filemão, como se fosse você que estivesse aqui se doando, trabalhando aqui no reino, né, em favor da causa do Senhor. Todavia, ele diz assim, verso 14, nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento,
para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então Paulo diz, olha, eu não quis tomar essa atitude, por isso eu envio a ele, envio a você. E se você achar por bem enviá-lo novamente a mim, maravilha. Se não, que ele te sirva aí, porque agora ele é útil, ele é um servo de Deus. Então eu não quis que o seu amor, né, eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, mas porque eu não queria que a tua bondade fosse por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastado de ti. Olha só o versículo 15. Temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha que coisa interessante, né? E Paulo diz, olha, Deus permitiu que ele fugisse para teu encontro com o Senhor aqui em Roma. Então ele se afastou temporariamente de você, para que agora ele esteja sempre contigo. Não como escravo mais, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então o que Paulo pede agora, né, a Filemão? Olha, receba Onésimo, não como escravo, mas como irmão em Cristo que ele o é. Um irmão caríssimo, tanto a mim quanto a ti, né? Recebam na carne, mas também no Senhor Jesus Cristo. Recebam, né, como irmão, né, que conheceu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Se, portanto, me consideras como companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Então ele diz assim, olha, Paulo intercede por Onésimo e diz, olha, Filemão, receba-o como se fosse a mim, porque ele é meu filho na fé. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, Paulo diz, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. E o que ele escreve? Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. E Paulo diz assim, olha, se Onésimo fez alguma coisa, ou se te deve, lança na minha conta, eu te pagarei. Se é que você me deve a sua própria vida, né? É o que Paulo diz a Filemão, você me deve a sua própria vida, porque você estava morto nos seus delitos e pecados, e através da pregação do Evangelho que eu trouxe a você, Cristo te deu vida. Então você me deve a sua própria vida, né? E aí diz assim, sim, irmão, verso 20, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Então aqui, irmãos, eu quero fazer uma analogia e trazer uma aplicação muito interessante para nós. O que Paulo faz? Paulo intercede por Onésimo a Filemão. Filemão é o senhor de Onésimo. Filemão é um senhor e Onésimo é um escravo que fugiu. E Paulo intercede por Onésimo porque Onésimo teve um encontro com Jesus Cristo. Essa relação de intercessão, de colocar na conta, de pagar as dívidas, nos lembra muito o que Jesus fez por nós. Deus é o nosso Senhor, nós éramos seus escravos. E então Jesus vem e diz, olha, eu pagarei, eu pago, já paguei na verdade, né? E fala, Jesus, olha, eu já paguei a conta deles. O que eles deviam como escravo, o que eles deviam no pecado por causa da iniquidade, eu já paguei. E então Jesus vem e intercede por nós ao Pai. E ele intercedendo por nós, um Pai celeste, que aqui seria a figura de Filemão, nos acolhe, nos recebe.
Agora não mais como escravos, mas como filhos. Filhos do Deus Altíssimo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós éramos semelhantes a Onésimo, escravos, fujões, a nossa própria sorte. Mas por cristocidência e não coincidência, não existe coincidência. Cristo está no governo de tudo, mas por cristocidência, nós temos um encontro com Ele. O Senhor nos atrai à sua presença, a sua graça nos atrai. E então, com esse encontro com Jesus Cristo, nós somos declarados filhos de Deus, porque Jesus pagou a nossa dívida, Jesus pagou o nosso débito com Deus por causa dos nossos erros e iniquidades. E então, por amor, Jesus se coloca por nós. Que exemplo maravilhoso Paulo nos deixa, irmãos. Intercedendo pelo seu filho na fé, Onésimo, junto a Filemão, que era também cooperador seu ali na igreja em Colossos. Que nós possamos servir ao Senhor. Talvez a palavra de Jesus fosse semelhante a de Paulo. Diz, olha, antes eles eram inúteis, mas agora são úteis no Senhor. Antes eles não contribuíam, não ajudavam, mas agora eles são servos do Senhor, filhos de Deus, e agora eles então podem contribuir com a obra, podem pregar o Evangelho, podem servir ao Senhor com alegria. Que coisa maravilhosa, que ensino maravilhoso o Senhor nos traz nessa carta. A partir do versículo 21, Paulo faz aquele encerramento, aquela saudação. Ele diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Então Paulo tinha certeza que Filemão iria acolher as suas palavras, iria receber bem Onésimo como irmão em Cristo e usá-lo na obra. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Então, se Paulo está naquele primeiro aprisionamento, no ano 60 depois de Cristo, Paulo ele é liberto, ele é solto, e Paulo volta a viajar, volta a visitar algumas cidades. Depois, no ano 67, que ele sofre novamente um outro aprisionamento. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então Epáfras estava preso juntamente com Paulo, um grande companheiro de Paulo. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. Olha Marcos aí, Marcos aqui é o evangelista, também chamado João Marcos, é o evangelista, Aristarco, Demas e Lucas. Lucas, o médico amado, também o evangelista, escritor de Atos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém, queridos? Que carta maravilhosa. Pequena, mas que nos traz grandes ensinamentos. Vamos relembrá-la rapidamente, fazer um resumo. Do verso 1 ao verso 3, Paulo faz uma saudação, E ele lembra que ele está em cadeias e escreve a Filemão, companheiro, colaborador da obra. E a igreja que está em sua casa, E ali os irmãos que estão ali trabalhando como Áfia e Arquipo também. Depois do versículo 4 até o verso 20, Paulo vai falar a respeito de ações de graças pela fé e o amor de Filemão, como ele tem se colocado diante do Senhor. E depois, a partir do verso 8, ele vai interceder por Onésimo. E ele vai, coloca logo no início, ele diz, olha, eu poderia te ordenar, mas não quero ordenar, eu prefiro pedir por amor. E então ele pede e intercede a favor do seu filho na fé, Onésimo, filho esse que ele gerou em cadeias, ou seja, no período em prisão. E então ele pede
né, que ele agora seja útil a Filemão, e ele o envia a Filemão, se bem que Paulo desejava que Onésimo ficasse ali, né, para ajudá-lo na obra, mas ele não faz isso sem antes consultar Filemão, e então Paulo envia Filemão para se encontrar novamente, envia Onésimo para se encontrar novamente com Filemão, e então ali ele pede, olha, que você o receba não como escravo, mas sim como um irmão caríssimo, tanto a ti quanto para mim. E depois Paulo diz, olha, se ele tem feito alguma coisa, põe na minha conta, eu te pagarei. Se é que você vai me cobrar, porque você me deve a sua própria vida, mas eu pagarei. E reanima-me o meu coração nessas coisas. Depois diz, eu estou certo da tua obediência, no versículo 21, sabendo que farás muito mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo me prepara aí lugar, né, na sua casa, pousada, porque em breve eu serei restituído, eu sairei da cadeia e irei ter com vocês aí em Colossos. E por final, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, companheiros de Paulo, saúdam também a Filemão. Amém, queridos? Que Deus esteja nos abençoando com o estudo dessa carta, a carta de Paulo a Filemão, que a gente possa aprender, primeiro, a exercer amor antes da autoridade. A exercer amor em primeiro lugar nas nossas vidas. E nós precisamos muito do amor. Amor para falar com as pessoas, amor para tratar as pessoas, amor para perdoar as pessoas. Nós precisamos muito do amor. O amor, ele está acima da autoridade. E Paulo nos mostra isso. Paulo falou, olha, eu podia te ordenar, mas eu prefiro te pedir por amor. E por amor, Filemão, com certeza, obedeceu aquilo que Paulo pediu. Portanto, irmãos, que nós possamos aprender com essa relação de intercessão. E assim como Paulo intercedeu por Onésimo junto a Filemão, Jesus também intercede por nós junto ao Pai Celestial. Nós éramos semelhantes a Onésimo, escravos, condenados à morte por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo pagou a nossa dívida, pagou os nossos pecados. Por isso, o Pai agora nos recebe, não mais como escravos que éramos, mas nos recebe agora como filhos benditos do Senhor. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo das mansões celestiais. Portanto, irmãos, vivamos não mais como escravos, mas vivamos como filhos do Deus Altíssimo, Senhor das nossas vidas. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja falando dia a dia em os nossos corações. Amanhã nós estaremos fazendo a abertura da Epístola aos Hebreus. Conforme eu falei, Hebreus é uma epístola, é uma carta maravilhosa, onde nós vamos poder aprender muito com a relação lei e graça. Lei mosaica, lei, né, de Deus com a graça de Deus. E nós vamos aprender que a graça não desfaz a lei. A graça, ela é a revelação da lei. Ela é aquilo que a lei predisse, apontava, a graça realiza. E nós vamos ver isso no estudo aos Hebreus. Maravilhoso estudo. São 13 capítulos, se eu não me engano. E nós vamos estudá-los nesses próximos 13 dias. Isso. Né? De segunda a sexta estaremos estudando, aprendendo, né, mais e mais da parte do Senhor nosso Deus.
Amém, amados? Vamos estar orando agora, encerrando o nosso culto, nosso estudo bíblico, e aguardamos você amanhã, ok? Às 18 horas. Até às 18h30, vamos estar fazendo essa parte inicial. Depois, às 19h, teremos nosso culto. O pastor Renato estará conosco ministrando a palavra do Senhor. Então vamos juntos, vamos orar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante do seu altar mais uma vez. Queremos desde já agradecer a todos aqueles irmãos que têm estado conosco, têm nos acompanhado. Quero pedir a você encarecidamente, mantenha-se em casa, saia estritamente o necessário. E se tiver que sair, coloque a máscara, coloque luvas. Tenha todo cuidado, queridos, todo cuidado. É uma doença, embora mais mortal para os mais idosos, mas não tem levado só idosos. Nós temos visto isso. Então, não pensem, jovens, que estão imunes, porque não estão. Então, nós temos que tomar muito cuidado, todos, irmãos. Eu peço isso encarecidamente, queridos, cuidado com as suas vidas, cuidado com a sua família, cuidado. Amém? Os irmãos que trabalham na área de saúde, que o Senhor esteja livrando, guardando, e que estejam tomando redobrados cuidados, não é certo? Tanto para com a sua vida, para com os seus familiares também. Então vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Pai de amor, de eterna bondade, louvado e bendito seja o teu nome. Queremos te agradecer, Deus bendito, por mais um dia podemos estar aqui, junto com os nossos irmãos, podemos estudar a tua palavra, aprendermos, hoje, com a carta de Paulo a Filemão. Obrigado, ó Deus, pelo teu ensino. Obrigado porque o Senhor nos ensina, ó Deus, que nós somos julgados não por aquilo que nós éramos, mas por aquilo que nós somos diante de ti. Onésimo era um escravo, mas agora ele é servo do Senhor. Ele é filho de Deus, assim como nós também éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos filhos do Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, fala ao nosso coração, ministra as nossas vidas e traz edificação ao nosso corpo. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para com os nossos irmãos, a olharmos com amor, a perdoarmos, a termos atitudes assim como Jesus teve para conosco. Ó Deus bendito, pedimos mais uma vez pelos enfermos, visita cada um, Senhor, guarda e sustenta nas tuas mãos. Seja com a nossa nação, Pai querido, que tem sofrido tanto com essa enfermidade. Ó Deus, tem misericórdia. Nós temos orado, ó Deus, que o Senhor possa dar e conceder sabedoria aos homens para que um tratamento, uma vacina seja, ó Deus, chegue a tempo, ó Deus, para socorrer não apenas o Brasil, mas todas as nações. Ó Deus bendito, que haja um avivamento, que haja uma busca por Ti, que haja, Senhor, um comprometimento com o Teu reino. Abençoa, Senhor, aqueles que trabalham na área da saúde, livra-os de todo mal, Deus bendito. Abençoa os nossos irmãos, fortalece-os, ó Deus, dia após dia, guardando na força do Teu poder aqueles, ó Deus, que têm que sair a trabalhar ou que trabalham em áreas essenciais. Pai de amor, guarda as suas vidas também, ó Deus, livrando-nos, ó Deus, de todo contágio, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fortaleça-nos, ó Deus, e supra, Senhor, as nossas necessidades, Pai de amor. É a oração que nós pedimos, te rogamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Tenha uma noite abençoada em Cristo. Amém? E se Deus permitir, amanhã estaremos juntos, nesse mesmo horário, 18 horas. Estamos aqui aprendendo mais e mais da palavra do Senhor nosso Deus. Um grande abraço a todos. Ide em paz, em nome de Jesus.